eu comecei a estudar muito neurologia e tive a oportunidade de ser professor de neurologia na pós-graduação da Escola Paulista de Medicina. De lá eu tive um convite para trabalhar com neurologia aqui na Faculdade de Ciências Médicas e daí começou o meu encanto e a minha atividade específica com neurologia. Só que aí, dentro desses ambientes todos que a gente circula, você passa a ter uma visão de neurologia, como que é que o sistema nervoso ele funciona para as aplicações. Então, um neurofisiologista que está assistindo uma aula de hipnose, vocês entendem assim, o tempo todo eu estou tentando entender os fenômenos, como você também deve tentar, né, entender os fenômenos neurológicos. E aí eu acho que pode ser muito positivo o entendimento de alguns aspectos do funcionamento desse sistema para que vocês o utilizem na prática do dia a dia de hipnose. Então, o que eu fiz na outra aula e que eu gostaria de fazer com vocês é, assim, humildemente propor alguns conhecimentos de neuroanatomia, mas com uma clara aplicação de hipnose. Assim, o objetivo não é de fazer uma aula para que você saiba o mapeamento de um cérebro. Eu vesti aqui essa camisa só porque ela vai nos ajudar em alguns momentos. A gente vai ler essa camisa em alguns momentos, tá? Então, o objetivo é uma aplicação em hipnose. O que vocês acham? Sim. Vocês aceitam? Curtem fazer isso? Só que para entender isso, a gente tem que entender o desenvolvimento do sistema nervoso. E isso tem um nome bem grande que eu pedi para já anotar, que é tão grande para não gastar tempo, que a gente chama em biologia de ontogênese. O ontogênese é o nome correto para qualquer entendimento sobre o desenvolvimento de um sistema biológico. A gente vai falar então de ontogênese neuroanátomo fisiológica. Putz, domingo, 5 horas da tarde, falar de neurogênese e neuroanátomo fisiológico. Vocês topam mesmo? Vocês são muito corajosos, é muito legal. Mas o objetivo é falar dessa ontogênese com aplicação em hipnose. Mas eu posso dar uma passadinha antes no universo da neurolinguística, para da neurolinguística a gente utilizar também algumas ferramentas que são aplicáveis em hipnose? O que vocês acham? Podemos fazer assim? Então, perfeito. A gente começa com a neuroontogênese. Sabe onde que aparecem os aspectos neurológicos, gente? No primeiro tipo de vida, no primeiro tipo de ser vivo, ele já começa com alguns traços de sistema nervoso acontecendo. Eu não posso fazer uma descrição muito detalhada por causa do nosso tempo. Eu vou dar alguns grandes saltos, mas eu vou explicar o que é mais importante nesse desenvolvimento, tá bom? Então, assim, saímos dos minerais, entramos nos seres vivos. Os seres vivos com estruturas mais antigas e mais primitivos são os vegetais. E não podemos começar sem entender sobre os vegetais. É assim, os vegetais mais primitivos, eles têm quase nada de sistema nervoso. Eles têm um sistema nervoso que facilita talvez a respiração, a troca gasosa. E os vegetais, à medida que eles foram se desenvolvendo mais, eles foram desenvolvendo o sistema nervoso com uma característica que é assim: algumas células dos vegetais, elas se especializaram em se tornar células sensitivas. É assim, elas percebiam estímulos do ambiente e aí elas percebiam, por exemplo, o frio, e aí junto com o desenvolvimento das células sensitivas, apareceram células motoras. Então, assim, algumas células dos vegetais, elas percebiam o frio, e aí, para se proteger, elas fechavam o vegetal. E aí, surgiram, junto com as sensitivas, as células motoras. As células motoras, elas agem sobre outros sistemas de células, gerando um movimento. Esse é um movimento que a gente pode chamar de sensório motor, é assim, uma sensação que gera uma reação. Esses vegetais, à medida que eles foram se desenvolvendo, eles foram criando um sistema nervoso paralelo um pouco mais complexo, que ao invés de ter só uma sensação que gerava uma reação, esse sistema ele passou a ser um pouco mais complexo. Vamos pensar assim, no caule de uma flor, que aí ela vai ter células sensitivas lá onde estão as pétalas, as folhas, e aí, nesse sistema um pouco mais complexo, ele manda essa informação para uma estrutura mais complexa nervosa. A gente pode chamar essa estrutura de medula, lá em botânica chama medula mesmo. Então, o estímulo sensitivo ele passou de ser só
trabalhado aqui de uma célula sensitiva do lado de uma célula motora para um centro neural. E esse centro, então, ele recebe estímulo sensitivo. Ele, de uma forma mais avançada, um pouco mais complexa, ele interpreta esses estímulos, já vários tipos de estímulos que podem ser trabalhados aqui. E aí, ele que devolve para a célula motora o movimento. Aí a gente pode falar de sistemas vegetais mais complexos do ponto de vista neurológico, como as plantas que se fecham com frio, que abrem com luz, que se fecham com luz, e plantas que conseguem até se alimentar de outros seres, por exemplo, as plantas carnívoras, que aí já não é mais um sistema só de frio e calor, luz e escuridão, é mesmo de sensação de movimento. Ela fecha esses vegetais, então, eles utilizam células sensitivas, eles utilizam uma medula e utilizam um sistema motor. Essa medula é muito primitiva, ela só dá conta de fazer esse tipo de reação sensório-motora. Sabe quando a gente fala de uma pessoa que teve uma lesão que isolou a medula do cérebro e ela passou a estar em estado vegetativo? Nós estamos falando de um corpo que só tem essa capacidade de ter uma resposta neural como se fosse um vegetal, que é um sistema vivo primário. Ok? Ok. Quando a gente fala também de criança, quando a gente é um feto, haverá um momento em desenvolvimento, até a 16ª semana de gestação, na vida intrauterina, que nós só somos isso aqui. A gente só tem alguns neuroreceptores que estão ligados direto a neurônios motores. E só a partir da 16ª semana de gestação que a gente começa a ter conexões com a medula que vai se formando. E esse sistema aqui, igual de um vegetal, ele vai acontecer até mais ou menos a 32ª semana. As crianças, eu já vou começar a desenhar mais aqui, elas vão evoluir acima disso na vida gestacional a partir da 32ª semana até a 40ª semana. Então todos nós temos um momento vegetal quando nós estamos nos desenvolvendo. Por isso que é importante entender desde o começo. E aí, as plantas, elas vão desenvolvendo essa medula com mais capacidades. Os seres primitivos, aí a gente começa a falar agora da transição do mundo vegetal para o mundo animal. Os seres mais básicos, eles vieram com essas características também. Quando a gente está falando de protozoários, a gente está falando de seres ainda super primitivos do ponto de vista neural. Agora, quando a gente começa a falar de bactérias, quando a gente começa a falar de seres multicelulares, à medida que eles vão desenvolvendo, eu vou dar grandes saltos agora, vou dar um salto para a minhoca. É um ser primitivo paleozoico. A minhoca, ela tem essa estrutura aqui. É assim, se você encosta na minhoca, o que ela faz? Ela reage, não é? Ela enrola, não é? Nós estamos falando desse sistema sensório-motor, que já é bem parecido com o bebê recém-nascido. É um sistema que na minhoca já tem um pendúnculo de um desenvolvimento. No bebê recém-nascido, a gente tem esse sistema funcionando muito bem e essa medula ela começa a se desenvolver. Quando o bebê nasce, tudo está pronto. No entanto, só isso aqui funciona. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem um processo que nós chamamos de processo de mielinização. Mielinização eu tenho células nervosas do cérebro todo, mas pouca coisa funciona lá, pouca coisa está preparada para funcionar. À medida que eu vou amadurecendo, recebendo estímulos e naturalmente com o desenvolvimento, as células elas vão se mielinizando. Mielinizar elas vão criando uma capa de gordura em volta, elas vão se isolando eletricamente umas das outras e com esse isolamento elas começam a funcionar mais. Mielina. Então, exatamente, que são as bainhas de mielina. E aí, quando eu tenho aqui esse primeiro pendúnculo, é quando a gente tem um sistema sensório-motor típico montado. Um bebê recém-nascido, eu coloco, faço qualquer estímulo na boca dele, o que ele faz? Suga. Eu faço uma estimulação em planta dos pés ou palmo das mãos, ele fecha a mão. Ele não fecha a mão porque ele gosta de você. Ele lá é reflexo, ele não tem consciência nenhuma desses reflexos. E aí, a gente tem uma primeira estrutura que se desenvolve, aí eu estou falando nos humanos, vai acontecendo isso durante o nosso processo de desenvolvimento, e isso aconteceu na natureza com todos os seres animais. Então, as minhocas tinham essa estrutura. Partindo das minhocas para os seres um pouco mais evoluídos, eu vou dar um grande salto, a gente tem seres
que começaram a ter alguns sistemas desenvolvidos. As minhocas, elas têm um sistema circulatório muito primitivo, um sistema respiratório muito primitivo. À medida que a gente começou a ter seres que foram se desenvolvendo com pulmões, aí a gente está falando dos peixes, eles passaram a ter uma demanda neurológica maior. Aí a gente tem uma segunda estrutura aqui, já vou mostrar para vocês essa estrutura, que ela já é um centro de controle respiratório e circulatório. Essa segunda estrutura aqui, ela também foi se desenvolvendo com uma outra característica dos seres mais primitivos. Eles começaram a respirar. E junto com a respiração veio o primeiro dos órgãos dos sentidos. Qual que é? Junto com a respiração tem o quê? Gente, órgão dos sentidos. Olfato. Os seres mais primitivos, eles são seres que, em primeiro sentido que eles têm, e os muito primitivos, eles só têm olfato. Aí, o olfato, ele apareceu aqui junto com o centro de controle motor do coração. Eu posso colocar aqui o nariz? E aí eu quero que vocês lembrem de duas coisas. Esse centro aqui, ele é responsável pela circulação sanguínea, pela respiração, e o olfato também está aqui. Por isso as duas setas, respiração e olfato, eles estão super unidos aqui. E aí eu tenho uma terceira estrutura que cresce aqui nos seres mais desenvolvidos, que começam a ter funcionamento renal, hepático, sistema intestinal mais complexo. Eu estou dando grandes saltos, tá, gente? Assim, para explicar isso, eu tenho isso aqui com slides de vários exemplos de seres vivos desse processo de ontogênese, mas não dá tempo de mostrar isso aqui, eu morreria de tristeza de pular 25 slides daqui para cá, tá? Mas aí esses seres, eles já têm um sistema mais desenvolvido, que é um sistema relacionado a funções metabólicas mais elaboradas, de organismos mais complexos, como rim, fígado, enzimas intestinais, processo digestivo mais avançado. E junto com esse terceiro sistema aqui, apareceu uma glândula, que é uma glândula que ela controla esse sistema aqui mais evoluído, que chama glândula pituitária, ou hipófise. Ela é o grande centro de controlação de todas as funções hormonais e metabólicas junto com esse sistema aqui. Esse sistema, que foi se desenvolvendo a partir da medula, ele se chama ponte, bulbo e mesencéfalo. Esse aqui é o cérebro mais, o que a gente vai chamar assim, de modelo cerebral mais primitivo. Os animais mais primitivos que têm respiração, olfato, sistema circulatório, digestivo e respiratório. À medida que o coração foi ficando mais complexo, o mesencéfalo ele foi aumentando. À medida que as funções renais, hepáticas, digestivas, as funções circulatórias, a função de regulação de temperatura foi aumentando, aí o mesencéfalo ele foi crescendo. E a glândula pituitária ela foi tendo o controle disso aqui. Então, nós vamos ter animais que são assim. Vocês entenderam que eu tenho animal que é só isso, eu tenho animal que é isso aqui, e todos nós humanos vamos nos mielinizar aos poucos, ao ponto disso aqui ir funcionando aos poucos durante o desenvolvimento, certo, colega? E aí, perfeito. Os animais, eles começam agora a se movimentar. Com os movimentos, o cérebro ele também desenvolve um outro centro, que é um centro motor primitivo. Esse centro motor primitivo, ele fica logo aqui do lado. E esse centro motor primitivo, ele se chama cerebelo. Ele não é... Ele é muito primitivo. Ele tem muito volume para poucas funções, sabe assim? Mas para os animais que estão nessa fase aqui, são os animais que já se arrastam. Agora eu estou falando já de anfíbios. Eu estou falando que, assim, os peixes, eles têm um microcerebelo. Os anfíbios, eles já têm um médio cerebelo. E aí, a partir dos anfíbios, na evolução, a gente já tem animais sempre com cerebelos mais ou menos funcionais com o cerebelo humano, tá? Mas o nosso cerebelo ele é super importante para o sistema de equilíbrio e movimentação. Mas ele é um sistema motor muito primitivo. Ok? E aí nós temos o cerebelo. Junto com essa evolução de movimento, já que nós saímos, já estamos respirando, tem seres agora que respiram, que
que saiu da terra, que já estão na água e que saíram da água e que começam a respirar, eu preciso de um outro sentido que tem que se desenvolver. Sabe qual que é o outro sentido? Visão. Aí, desculpa. Aqui, junto com o olfato, foi se desenvolvendo também a gustação, terceiro sentido. Em nós humanos, ele não é muito desenvolvido. As células gustativas, elas não são elementos sensitivos muito desenvolvidos nos humanos. Mas nos seres primitivos, isso aqui já foi muito importante, porque eles precisavam de lamber para tomar decisões. E aí, nós humanos reduzimos isso, reduzimos o sistema olfatório, mas aqui é muito primitivo. Gustação e olfação é muito primitivo. Isso tem muitas aplicações neurolinguísticas e muitas aplicações em hipnose. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Acreditem, é muito importante para a hipnose entender que isso aqui é muito primitivo. E aí, aparece aqui, junto com a visão, uma outra glândula. Eu acho que alguém me perguntou dessa outra glândula, que é a glândula pineal. A glândula pineal, ela aparece na ontogênese como a glândula que começa a controlar o sistema nervoso visual. É assim, eu tenho o quiasma óptico, que é o prolongamento do fundo do olho. No fundo do olho tem a formação do nervo visual. Esse nervo se chama quiasma óptico e ele se liga lá na glândula pineal. Nos animais nessa fase de evolução, né, o que controla a visão é a glândula pineal, que praticamente só consegue perceber luz e escuro. E quando tem escuro, ela libera uma melatonina, que faz com que as pessoas relaxem. Guarda isso. Isso é muito importante para a hipnose. Dessa vez eu pensei melhor, porque da outra vez você me pegou de surpresa, eu não tinha pensado em tudo que tinha a ver com a hipnose. Então, a glândula pineal, ela é responsável pela visão. E aí, esse aqui é o cérebro mais primitivo. É importante que vocês entendam que todo cérebro é igual. Todo cérebro humano, ele vai ter as mesmas curvas, os mesmos giros, e nós já mapeamos quase todas as funções de todas as partes de todos os cérebros. Eu vou fazer aqui um desenho de um cérebro e vou explicar assim, muito de forma grosseira, quais são as partes do cérebro e a responsabilidade dessas partes. Mas sempre entendendo que o cérebro humano, agora eu vou dar um grande salto, que é desses animais primitivos para o cérebro humano. Eu podia ir desenvolvendo aos poucos o cérebro humano, mas a gente não tem tempo para isso. Eu tenho que dar um grande salto agora para o cérebro de hoje. E aí eu quero que vocês entendam que daqui para o cérebro de hoje existe um salto. Tudo bem? Mas eu não tenho tempo para explicar e exemplificar esse salto. Daqui a pouco eu vou pegar esse cérebro aqui, vou abri-lo e vou mostrar todas essas partes para vocês. Todas as glândulas. Vocês querem? É bem legal. E aí agora eu vou colocar um cérebro. O cérebro, ele se divide em 4, o cérebro humano, adulto, normal, ele se divide em 4 partes. Eu não estou muito feliz aqui com o desenho. Imagina que isso aqui está dentro do cérebro, tá? E aí eu vou desenhar aqui do lado de fora 4 partes do cérebro. Tem uma parte posterior do cérebro que a glândula pineal, ela só percebia o quê? Luz. Da visão, luz e escuro. Só que aí, à medida que os seres foram se desenvolvendo, foi desenvolvendo na parte posterior do cérebro, foi a partir disso aqui foi se desenvolvendo uma parte sobre o cerebelo, que é a parte do cérebro occipital. E a parte occipital, eu vou escrever aqui, ó, occipital, ela é responsável por várias coisas, mas grosseiramente eu posso falar para vocês, assim, só para guardar o que é mais importante, a nossa visão, ela vai se desenvolvendo, visão 2D, 3D, reconhecimento de cores, luz e escuro, todas as nuances de visão, elas estão em partes que a gente consegue definir aqui no lobo occipital. A gente tem um lobo, que é o lobo temporal. Aí vou desenhar de outro. O lobo temporal, ele é responsável por um outro sentido. A gente tem um outro sentido que apareceu aqui no temporal. Aqui no temporal, a gente tem um outro sentido. Qual é o sentido que está faltando? Nós já falamos de olfato, gustação e visão. O que foi aparecendo à medida que
animais começaram a viver no meio ambiente? Tato. O tato ele já estava aqui. Ah, estava aí o tato, né? Isso aqui a gente chama de tato proprioceptivo e tato epicrítico. Eles são de células sensitivas da pele. Certo? Agora, faltando quem? Audição. Audição. Os peixinhos, eles já tinham um pouquinho de parietal aqui. E eles já tinham audição. Os répteis, eles têm um pouco mais. E quando a gente vai evoluindo na cadeia, aí o parietal vai crescendo mais. Aí aqui eu Temporal, tenho... né? Desculpa, eu falei temporal. Falei parietal, desculpa. Aí o parietal é onde eu tenho a área de percepção auditiva. Gente, eu ainda não estou falando de hemisfério, estou só fazendo um grande overview aqui. Daqui a pouco a gente fala de hemisférios, que eu acho que vocês já estão querendo saber de memória. Segura a onda, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Só tem que entender isso primeiro. Aí eu tenho a audição aqui. E aqui em cima, vocês lembram que aqui não era o cerebelo? Ele não era responsável por... O cerebelo não era responsável por o quê? Equilíbrio. Movimento e equilíbrio. À medida que a gente precisou de ter movimentos mais finos, aí o parietal, que é essa parte aqui de cima do cérebro, ele foi se desenvolvendo. E aqui a gente tem todo o córtex motor, primitivo, secundário, o córtex motor mais desenvolvido, ele se liga aqui com o cerebelo, e aqui eu tenho o parietal mais cerebelo, ele tem várias outras funções. Me desculpa, Tunay, eu estou sendo super resumido, mas eu posso falar assim, que cerebelo e parietal são responsáveis pelo motor. E está faltando um lóbulo. Qual que é o lóbulo que está faltando? Frontal. Frontal. O frontal, gente, nesse processo evolutivo, o frontal, ele foi crescendo aqui, um pouquinho aqui embaixo, ele foi crescendo, até ter o tamanho que nós conhecemos hoje. Grosseiramente, a gente divide ele em três giros. Eu tenho o giro frontal superior, médio e inferior, e esse superior aqui é o que a gente chama de pré-frontal, que está em crescimento. Isto é, o nosso cérebro continua se desenvolvendo, está se desenvolvendo aqui. Então, no futuro, aquela visão espacial que a gente imagina, né? O que é a diferença dos humanoides para o ET? O cabeção. É o cabeção. E a gente imagina, né, que esse pré-frontal, ele está crescendo com o desenvolvimento da nossa inteligência. Ele já foi menor, as cabeças já foram menores, os crânios dos homúnculos dos homens primitivos, eles eram menores, e esse lobo pré-frontal está desenvolvendo de uma forma dinâmica como nós desenvolvemos. Então a ideia é que daqui a algumas gerações já ter um cabeção maior. Essa é uma ideia científica. Todo mundo cabeçudo. Né? Todo mundo então agora cabeçudo. vocês conhecem quais são as áreas, e aí eu queria mostrá-las para vocês no modelo. Gostaria de depois dar sequência falando da memória. E aí, a partir do momento que eu falar de memória, eu vou voltar em tudo isso aqui, fazendo aplicações na neurolinguística e na hipnose. Pode ser? Então, só para que vocês entendam de uma forma ilustrada. Eu acho que agora vocês já até vão saber, vocês são tão foda, vocês vão saber dar os nomes para esse modelo. Quer ver? Imagina que aqui eu tenho a medula, tá bom? Se aqui eu tenho a medula, essa primeira estrutura aqui, ela chama como? Ponte. É o bulbo. Aí, Não, é a ponte. ela é a ponte, ela chama ponte, porque ela é a ponte entre o cérebro e a medula. Fácil de lembrar, não é? Correto. Aí eu tenho a ponte, o bulbo e o isso. mesencéfalo. Mesencéfalo. Vocês lembram? Nesse aqui na frente eu tenho a glândula pineal, a glândula pituitária, e aqui atrás eu tenho a glândula pineal. Nesse modelo aqui, dá para ver melhor, ponte, bulbo e mesencéfalo. Aí eu tenho glândula pineal aqui atrás e a glândula pituitária aqui na frente. Elas são bem importantes porque elas são os primeiros sistemas reguladores e a partir dela que o cérebro se compõe para o controle de órgãos e sistemas mais complexos e para um controle mega legal que vocês vão entender que tem a ver com a visão. Mas é uma visão mais do que a visão
física que se atribui hoje há mais de 500 anos para a glândula pineal. Então nós vamos chegar lá. E aí, então, ó, medula aqui embaixo, que também é chamada de cauda equina, porque ela tem várias ramificações, né? A medula ela vai ter milhões de nervos aferentes, que são nervos motores, e nervos eferentes, que estão vindo do corpo todo, vindo para a medula, e da medula esses impulsos vão ser levados para o cérebro, ou dos cérebros, os impulsos motores passam pela medula para chegar para o funcionamento de todo o corpo. Deu para entender? Ok. Tem uma coisa bem legal, que é só uma curiosidade, é que aqui no tronco encefálico é essa estrutura aqui, ponte, bulbo, mesencéfalo. Na ponte, a gente tem a decussação das pirâmides. As pirâmides, elas são uma parte, aqui vocês não vão ver a distância, mas as pirâmides, aqui eu tenho todas as fibras que estão subindo do corpo para o cérebro. E na altura das pirâmides, existe um cruzamento, onde 75% das fibras que vêm de um lado do corpo, quando eles chegam na ponte, eles cruzam para o outro lado do cérebro. E só 25% das fibras, elas são homolaterais. 75% de fibras ipsilaterais e 25% homolaterais. Ah, gente, e aí, então, ó, esse aqui é o sistema nervoso de vários sistemas primitivos, de várias formas de vida primitiva. E junto com ele, o que apareceu? Cerebelo. Cerebelo. Então aqui, ó, eu estou falando de um réptil. Um réptil tem esse sistema nervoso. Curtiram? Só que baseado nesse sistema e principalmente naquelas duas glândulas, mas eu tenho outras glândulas importantes, mas essas duas aqui, elas são fundamentais para a gente entender os efeitos de espregnose. E aí, baseado nisso, começa o desenvolvimento das outras áreas cerebrais. Nesse desenho aqui, vocês estão vendo que eu fiz um desenho assim, aqui a parte de trás do cérebro. Não, desculpe. Aqui a parte de trás do cérebro. Aqui está encaixado o cerebelo. Tá? Como que chama esse lobo aqui? Lobo. Occipital, que é responsável Occipital, pela trás. visão. Uau, vocês são demais. E aqui, sabe esse corte aqui? Do corte para baixo eu tenho o lobo Parietal. temporal. Onde está a audição. E aqui em cima é o lobo parietal, que é responsável pelo motor. E aqui na frente? O frontal, que é responsável pelas funções cognitivas superiores. Só que agora a gente vai começar a aplicar isso na neurolinguística e posteriormente na hipnose. Tem um sujeito que fica aqui, bem nessa região aqui do lobo frontal, que a gente chama de área de Wernicke. A audição está aqui, todo o cérebro é mapeado em números, essa aqui é a área 22, que é a área da audição, e aqui é a área de Wernicke. Wernicke é uma área bem estratégica. Olha onde que Wernicke está. Ela é bem estratégica e ela é a área responsável pela linguagem. É o centro de linguagem. Por que o centro de linguagem fica bem no centro do cérebro? Tem que acessar todas as partes. Ele tem que acessar o quê? Ele tem que acessar, para você falar, você não precisa ele tem que acessar quais sentidos? Todos os sentidos. Então, assim, ele precisa de acessar estímulos visuais, porque o estímulo visual, ele não tem que ser decodificado na linguagem. Então, assim, eu estou vendo a camisa do Tiago, é uma camisa azul. Onde que está essa informação? No lobo occipital. Então, quando eu olho para o Tiago, aí isso veio um estímulo do quiasma óptico, aqui para mim é a glândula pineal, da glândula pineal, vocês estão vendo que ela está encostada aqui no occipital? E aí o occipital, ele começa a entender, só que ele só vai entender o que significa azul com uma palavra. E onde que é o centro das palavras? A área de Wernicke, que é a área de linguagem, vocês entenderam? Só que esse estímulo que veio lá do olho, o quiasma óptico, passou na glândula pineal, passou aqui no lobo frontal, aí ele para ser decodificado, ele passa na área de Wernicke, que é a área de linguagem. Mas eu só vou ter consciência. Eu decodifiquei isso, mas eu não tenho consciência. Isso é automático. Agora, eu só vou ter consciência disso quando esse estímulo for para onde? Frontal. Eu só tenho consciência do que está sendo decodificado no lobo frontal. Então, existem várias atividades que estão acontecendo no seu cérebro o tempo todo. E o centro de linguagem está funcionando o tempo
todo, mas ele espera que o frontal queira acessar a informação. Então, só na hora que o frontal vai dizer, qual que é a cor dessa camisa? Aí ele busca a informação no centro de linguagem. Vocês entenderam? Isso vai acontecer com todos os estímulos, com toda a leitura de tudo que acontece ao nosso redor. A área de Verne, que é a área de linguagem, ela está decodificando milhões de coisas que só se tornam conscientes quando são acessadas. O acesso externo, ele pode acontecer por uma ordem, a palavra que eu quero usar da neurolinguística é comando. Então, quando eu dou um comando que é Tuian, qual é a cor da camisa do Marcelo? Verde. Ótimo. Presta atenção no que aconteceu. Eu dei um comando que está sendo percebido por qual sentido do Tuian? Auditivo. Audição. Então chegou aqui na área auditiva, certo? O ouvido dele processou, mas processou de forma físico-mecânica elétrica. Virou um impulso elétrico, esse impulso elétrico chegou aqui. Quando chegou aqui, ele foi para a área de linguagem. E a área de linguagem, ela começou a decodificar o que eu estava falando. Como você quis me entender, aí o lobo frontal veio aqui e decodificou, né? Teve consciência do que estava sendo decodificado, que era a minha pergunta. E aí, quando ele decodificou, essa informação veio para o lobo frontal, aí o lobo frontal do Tuian, de forma consciente, começou uma sequência de decisões. Primeira decisão. Viral. Eu quero responder. É. Aí a segunda decisão. Virar. Virou. Então, assim, isso aconteceu aqui no lobo frontal. E aí ele virou. Quando ele virou, ele precisou de outro sentido. Qual foi? A visão. Visão, que é asma óptica, pineal, occipital. O occipital recebeu o estímulo. A camisa é verde. Mas para ele entender isso, ele precisava de acessar onde que está o centro de palavras, que a gente chama de centro léxico, que é onde estão todas as nossas palavras. O centro léxico está na área de linguagem, aí é verde. E aí, da área de linguagem, foi para o frontal. Ah, é verde. E aí, quando chegou lá no verde, o Tuian teve outra decisão. Eu fiz uma pergunta, não fiz? Qual foi a decisão? Responder. Então eu quero responder. Aí ele vai para a área motora, onde a gente tem uma parte que é dos órgãos fonatórios. E a área motora, ela pergunta assim, centro de linguagem, quais são as palavras que eu preciso para dar essa resposta? Aí de novo vem um estímulo aqui para a área de Verne. Aí Verne fala assim, escolha as palavras. A camisa do Marcelo é verde. E aí volta para a área motora, e a área motora, ela manda um impulso para a medula, e a medula vai fazer com que os órgãos fonoarticulatórios vai associar a respiração, o movimento da face, para gerar tudo que é necessário para essa atividade motora. Então, presta atenção. Qualquer neurofisiologista, a gente fica interpretando o mundo por meio desses caminhos. A neurolinguística, ela entendeu uma coisa muito legal que tem a ver com comandos. Quando eu dou um comando, se estabelece um caminho. Toda vez que eu mudo o comando, o que acontece com o caminho? Então, se eu pergunto para o Tuian assim, Tuian, qual que é a cor da camisa do Marcelo? E antes do Tuian me responder, eu falei assim, a camisa do Marcelo, qual é a cor? Me fala, por favor, qual que é a cor da camisa do Marcelo? Enquanto eu estou fazendo esses comandos um atrás do outro, o que está acontecendo no cérebro do Tuian? Está subvertendo a frase. Assim, ele começou a fazer isso, seria em milésimos de segundo, mas antes dele terminar e gerar uma resposta motora, aí já vem outro comando, já vem outro comando, já vem outro comando, já vem outro comando, já vem outro comando. E aí o que acontece com o tempo da resposta? Demora. Aumenta a latência do tempo de resposta, porque eu fiz uma confusão. Então, eu, neurofisiologista, ontem, quando estava fazendo SWAN comigo e... Não, com você, né? Quem fez comigo? Foi você. Nós dois, eu e o Valdir, fizemos comigo. Ah, é? Aí, teve um momento que eu queria intervir, mas eu acho que você não tinha esse elemento para entender ainda. Você dava um comando e pedia outro comando, e pedia outro comando, e pedia outro comando, e pedia outro comando, com o mesmo objetivo. Mas imagina que o meu subconsciente tem muito menos acesso a todo esse processo, porque ele vai fazer isso sem estar aqui visitando o lobo frontal. Ele é um sujeito que transita aqui o tempo todo, mas ele não acessa o frontal, porque quando acessa o frontal, virou consciente. Talvez o subconsciente esteja aqui também, né?
no lobo frontal, no giro frontal inferior. Mas a gente não tem certeza disso. Mas ele age, então todos os efeitos subconscientes, eles estão em vários lugares do cérebro. Ele age como se fosse um fantasminha aqui, visitando várias áreas. E que na terapia de partes, que daqui a pouco a gente vai chegar, esse subconsciente ele responde em várias partes diferentes. Então, a primeira aprendizagem da neurolinguística, o comando deve ser direto. Lembra as 4 coisas que eu quase que eu pulei, os 4 elementos que o Thiago falou hoje da neurolinguística para o comando? Isso tem que ser claro, tem que ser no presente, positivo e estratégico. Tá, aí isso entra na palavrinha programação, que é como fazer a melhor programação. A linguística é a área de Wernicke, neuro é todo o funcionamento do sistema do organismo todo, passando pela área de linguagem. Então, como que eu dou um comando? Então, eu tive uma situação bem feliz, que é quando eu fiz suando com alguém, eu quis experimentar isso, eu fiz com quem? Foi com você? Aí eu falava assim, Renata, não, eu quero falar agora com o subconsciente da Renata, por favor, agora você deverá virar a mão da Renata para o lado do rosto dela. Tive resposta. Qual que é a melhor comando agora? Renata, não, subconsciente da Renata, por favor, eu quero que você vire a mão para o rosto da Renata. Se não, eu preciso de mais reforço, qual que é o melhor comando? O mesmo. Subconsciente da Renata, eu quero que você vire a mão para o rosto da Renata. Qual que é o próximo comando? O mesmo. Quanto mais eu reforço, mais eu estou empurrando o evento que eu quero causar dentro da área de linguagem. Cada vez que eu mudo o comando, eu gero um novo estímulo e começo o processo todo de novo. Curtiram? Aí essa é a primeira aplicação da hipnose e é uma aplicação que vem da neurolinguística. O pezinho de programação, então, o que você vai aprender no curso de programação neurolinguística? Primeiro, você vai entender como que funciona Wernicke. Aí aqui, eu dou 20 horas de aula, só para explicar o funcionamento de Wernicke. Como que são todas as conexões, todos os acessos, principalmente quando chega no próximo etapa que eu vou falar para vocês, que é memória. E aí, aqui, você vai aprender como funciona a área de Wernicke, que é a área de linguagem. E como que é que ela interpreta todos os comandos, como que ela interpreta todos os sentidos, sentimentos, tudo para o consciente e do consciente para todas as aplicações do organismo. O P de programação significa que no curso de programação neurolinguística você vai aprender a programar neurolinguisticamente com o melhor comando para atingir da forma mais rápida, mais eficiente, com maior produtividade e resultado que você quer. Então, neurolinguística parte de neurologia. Vocês entendem? E lá no curso de neurolinguística eu dou um módulo de 20 horas para explicar esse funcionamento que eu estou explicando em 2 minutos para vocês. Mas tem muito mais coisa legal. E aí, a aplicação em hipnose, que eu acho mais importante, com respeito ao comando. Quando você precisa de dar um reforço a um comando, você deve repetir várias vezes. Eu acho que tem muita aplicação disso no seu negócio. Para o estímulo que você está avaliando, você deve repetir exatamente o mesmo estímulo. Quando eu tenho uma pessoa que teve um derrame cerebral que atingiu a área de Wernicke, que eu estou fazendo a reabilitação de linguagem dele, eu tenho que falar exatamente o mesmo comando para ele 150 vezes, 200 vezes, 300, quantas vezes for necessário, porque eu crio um caminho. O que morreu, eu quero que a neuroplasticidade faça com que outros neurônios ao redor assumam aquele lugar. Mas se eu criar cada hora um caminho, qual que vai ser o neurônio que vai assumir aquele lugar? Aí eu faço uma bagunça, assim, eu faço um caminho mais ou menos ali. Mas se eu dou o mesmo estímulo várias vezes. Cleiton, quantas horas são? Ele teve derrame, ele perdeu a fala, tá? Cleiton, quantas horas são? Eu não posso nem falar quantas horas são. Eu tenho que repetir de novo. Cleiton, quantas horas são? Vocês entenderam? Isso é uma aplicação muito importante da neurolinguística que pode ser utilizada em hipnose. Agora vamos começar a falar, estou muito preocupado. Começar a falar especificamente de hipnose. A gente tem muitas coisas legais, mas a gente tem uma coisa muito legal
que é uma área de integração, que é onde estão as nossas memórias. E nessa parte super legal de entendimento das memórias, é assim. A gente tem os dois hemisférios cerebrais. Os dois hemisférios cerebrais, você sabe que a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E os dois hemisférios cerebrais, eles estão ligados por uma estrutura. É uma estrutura central que liga o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Essa estrutura, ela está partida aqui exclusivamente do ponto de vista do modelo, tá? Mas, na verdade, essa estrutura rosa aqui, ela está ligada de um lado para o outro. Essa estrutura é o que a gente chama de corpo caloso, que é uma parte muito antiga, que a gente chama assim, que é uma construção, como chama? A base? Alicerce. O alicerce cerebral é o corpo caloso. Ele foi se formando aqui dessas estruturas primitivas, e aí, a partir dele, em cima dessas estruturas primitivas, eu fui tendo um desenvolvimento dos lóbulos de um lado e dos lóbulos do outro lado, ok? Ok? O corpo caloso é muito antigo, e a gente sabe, agora é hora de começar a falar um pouco de fisiologia. É assim, fisiologia do pensamento e das memórias. Então a gente pode falar muito de fisiologia do pensamento que está aqui frontal, como que é que se formam as estruturas, o pensamento, fisiologia da linguagem, então pensamento, linguagem, e a gente tem a fisiologia das memórias. Quando a gente faz exames dinâmicos avaliando a função cerebral, a gente consegue identificar onde que estão acontecendo as sinapses de memórias. Então as memórias mais recentes, elas acontecem aqui, lá no pré-frontal, assim, o que você comeu hoje? Eu comi peixe, né? Isso está aqui. E se eu não utilizar, isso vai migrar um pouquinho aqui para baixo e vai se perder. Em alguns dias, algumas semanas, eu não vou lembrar mais o que eu almocei no domingo. Agora, tem coisas que são muito importantes que eu não consigo me esquecer. Por exemplo, a minha língua. Eu fui aprendendo os sons da língua, eles partiram aqui do lobo pré-frontal, eles foram enchendo aqui o lobo frontal todo, e fisiologicamente essas sinapses, elas foram ficando guardadas, e aí é bem engraçado entender isso, assim, que essas informações, elas vão ficando guardadas em grupos de neurônios. E à medida que a informação ela vai se sedimentando, ela vai entrando para áreas cada vez mais centrais do cérebro. E qual que é a área mais central do cérebro? A base de tudo? Não, a linguagem está aqui fora. O que está lá no centro, que nós acabamos de falar que é a base? O corpo caloso. Então as nossas memórias mais antigas, elas estão no corpo caloso. Então assim, eu aprendi a falar português. Quando eu tinha uns 15 anos, com 13 anos, eu comecei a estudar francês. E com 20 anos que eu comecei a estudar inglês, estudo inglês a vida toda, não consegui aprender a falar inglês direito. Já morei nos Estados Unidos e tal. Mas aí eu queria perguntar para vocês, onde que está o português? Está no corpo caloso. E o francês? Ele está aqui na área de linguagem, chegando lá no corpo caloso. Mas se eu falo para vocês que muitas palavras, muitas estruturas de inglês, eu tenho que pensar para falar, você entende então que meu inglês também está onde? No frontal. Vocês entendem isso? Assim, tudo que é mais recente está aqui e daqui ele pode ser perdido com alguma facilidade. Mas se ele é muito reforçado e muito utilizado com o tempo, essas sinapses elas vão migrando para os centros de memória. Agora começa a aplicação de hipnose. O que está aqui em volta do corpo caloso? Lembranças esquecidas. As sinapses. Mas quais são as estruturas que estão próximas do corpo caloso? Olfato, respiração. Circulação também. Gustação, a gente usa pouco gustação. Se eu começo querendo acessar memórias, para estimular o corpo caloso, o que eu poderia fazer no processo hipnótico? Começar a respiração profundamente. Quanto mais eu trabalho respiração, eu estou trabalhando aqui com o vizinho onde estão as memórias profundas. Vocês entenderam? Sim, trabalhar muito bem a respiração é um processo de estímulo para acesso às memórias profundas. Então é muito importante trabalhar a respiração. Aqui a gente tem a glândula pineal, e a glândula pineal, eu adoraria falar 10 horas dela para vocês, mas aí a gente tem a glândula pineal, e aqui que ela também está na base do corpo caloso, e aqui do lado do corpo caloso, todo o córtex está apoiado no corpo caloso, mas aqui o córtex occipital ele está encostado diretamente no corpo caloso. E aqui a gente tem visão, não é? Então, quem me assistiu fazendo regressões,
alguém me assistiu que eu falo assim, aqui a luz do sol. Você lembra disso? Então assim, eu começo, muita respiração, sinta o cheiro, respire profundamente. O que eu estou fazendo? Assim, corpo caloso, acorde memórias. E aí eu quero começar com muita luz. Então eu sempre gosto de começar com situações de muita luz. Mas a glândula pineal, ela funciona liberando um hormônio, como chama? Melatonina. E a melatonina é fundamental para o funcionamento de várias estruturas do cérebro. Mas a melatonina, ela só é estimulada quando não tem luz. Então, nas técnicas de aprofundamento, o que eu faço? Agora, você vai sair do lugar com muita luz e vai descer para um lugar escuro. Curtiu, Thiago? Demais. Quanto mais escuro for o lugar na visão, o que a glândula pineal está fazendo? Ela está liberando melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono. Então, quanto mais eu crio uma visão de escuro, o que acontece com o nosso cliente? Mais relaxado. Agora, você quer deixar ele relaxado? Fala assim, agora o sol está descendo em cima de você, você está no mais alto do sol. Como a pessoa vai ficar? Eu tenho que falar que agora a noite vai chegar, agora você está descendo a escada para o porão. E lá no porão é muito escuro, visualize. Quanto mais ele visualiza escuro, mais a glândula pineal vai liberar melatonina, que é o hormônio do relaxamento. Curtiram? Agora da glândula pineal é o seguinte, em 1500, Descartes, que era um matemático, filósofo, que é o pai da filosofia moderna, ele atribuiu a glândula pineal à glândula da alma. E aí existem várias linhas no mundo todo que entendem que a alma, o espírito está aqui. E que quando tira a glândula pineal, a alma ela deixa de existir. O hinduísmo entende que a terceira visão é o quiasma óptico, ele está ligado à glândula pituitária, como a terceira visão está ligada à glândula pituitária. Então, os hindus, eles entendem que a glândula pituitária é a porta para a espiritualidade. Desculpa, a glândula pineal é a porta para a espiritualidade. Eu entendo que o transe acontece aqui. Tudo bem? Que assim, a porta que me leva, ai meu Deus, ao acesso a outras vidas, todo movimento que me leva a qualquer outra dimensão é atingido por meio da estimulação da glândula pineal. Vocês lembram quando eu falei de uma filósofa que é a mãe da filosofia moderna do século XIX, Helena Blavatsky? A Helena Blavatsky, ela teorizou a aplicação, vocês podem entrar no Google e colocar lá, Helena Blavatsky, que é glândula pineal, filosofia moderna, glândula pineal, hinduísmo, glândula pineal, espiritismo, glândula pineal. Vocês vão ver várias aplicações. E ayahuasca e glândula pineal. Porque todo estímulo da ayahuasca nós entendemos que age sobre a glândula pineal e ela abre essa porta para memórias, inclusive de outras vidas. Então, como estimular a glândula pineal? Gerando muitas visões. A indução do claro para o escuro, e aí gerar quadros de visões. E as visões, eu entendo que toda vez que vem uma memória, a memória emerge, ela emerge da glândula pineal para o corpo caloso, do corpo caloso para o lóbulo esse conceito aí da alma. E aí, o Allan Kardec, o espírito do... como é que chama? Que trabalhava? Não, o Emmanuel. Então, o Emmanuel, ele tem 3 livros que falam sobre a glândula pineal e a espiritualidade. Eu adoraria falar 20 horas de glândula pineal para vocês, porque eu fui me tornando um curioso. Desde ontem eu acho que eu comecei a me tornar crente na glândula pineal. Eu estou... Pois é, nesse momento eu estou no limbo, que eu não sei para onde eu vou com os meus estudos de glândula pineal. Mas eu podia hoje deixar de falar um pouquinho de glândula pineal para vocês. O que é mais importante falar para vocês? Na teoria de partes, quando eu falo assim, braço, responda. Onde que está respondendo? O giro parietal superior, o segundo giro parietal superior, ele é responsável pela inervação do braço. Aqui todas as memórias do braço, da motricidade do braço estão aqui. Então quando na terapia de partes você fala assim,
Agora eu quero falar com o Odilon de 3 anos. Odilonzinho, você me responde? Onde estão as memórias do Odilonzinho? No corpo caloso. E quem responde é o corpo caloso. Ah, agora não. Agora quando eu tocar a sua testa, eu quero falar com o braço do Odilon. Braço do Odilon, você me responde? Quem está falando? O segundo giro parietal superior. Aí ele fala assim, sim, estou respondendo. Só que não é o frontal respondendo. É esse giro acessando o verme que mandando para o frontal, que manda para a resposta para o frontal, que manda para o motor fonatório, o motor fonatório fala. Mas quem partiu da resposta, possivelmente nós entendemos que não é o frontal. São essas partes diferentes do cérebro que na terapia de partes começam a responder de forma independente. A gente estimula assim, eu quero que esta parte do cérebro responda. Então assim, olho do Odilon, eu quero que você me fale, braço do Odilon, Odilonzinho, onde está o Odilonzinho? Aí eu quero estabelecer um diálogo interno entre Odilon de 47 anos e Odilonzinho de 3 anos. Quem está falando? Odilonzinho de 3 anos, me responde? Corpo caloso. Odilon agora de 47 anos, me responde? Córtex pré-frontal. E se quiser falar com a glândula pineal? Como é que você chamaria ela? Eu acho que a pineal. gente já fala com a glândula pineal. Eu acho que, por exemplo, no acesso à vida passada, se você entende a teoria da Helena Blavatsky, você não chamou a glândula pineal, mas você falou assim, memória de vida anterior, onde que me responde? A memória de vida anterior, eu estou falando, Descartes começou a estudar isso em 1500, ele era um matemático, ele é o pai da filosofia moderna. A filosofia moderna, ela parte do estudo da glândula pineal, é quando ele vê o homem como alma. E na filosofia ultramoderna, de 1950, pela Helena Blavatsky, ela vê o homem como alma e espírito. Ela evolui do conceito do homem-alma da glândula pineal para alma e espírito aqui. Então, eu não sei se a gente chama glândula pineal, mas eu te diria que hoje, eu estou bastante dúvida, que quem é o órgão-chave que abre a porta da vida passada é o órgão da espiritualidade, que é a glândula pineal. Então, eu acredito que na terapia de vidas passadas, a gente poderia forçar muito estímulos visuais. Que isso poderia, eu quero experimentar isso oportunamente. Eu até peço para o Thiago, assim, chegou uma terapia de vida passada, eu acho que o recurso visual, os estímulos visuais, visualize desta forma, visualize o escuro, visualize voltando ao passado num cone de luz, mas que no centro desse cone de luz existe um buraco negro. Aí eu já usei isso, é muito legal para terapia, para diálogo interno. Então é assim, você vai entrar num túnel de luz. Vocês já perceberam que toda transposição tem túnel de luz? Por que tem túnel de luz? Glândula pineal. Só que aí a glândula pineal libera hormônio melatonina de relaxamento com escuro. Então, se no final do caminho for um buraco negro, e no final do caminho você será lançado no buraco negro, e esse buraco negro ele tem o poder de te levar até a vida passada, sabe? Então, eu acho que esse estímulo, mas no diálogo interno, Paulo Vieira utiliza muito isso, que é um túnel de luz que te leva ao mundo escuro. E no mundo escuro, você vai encontrar uma porta. E essa porta, no meio do escuro, ao abrir a porta, você acessará a memória. Mas é sempre uma porta no meio do escuro absoluto. E o escuro absoluto é o responsável pelo relaxamento. Agora são 19h45. Eu falo esse assunto em 15 minutos, em 2 horas, em 20 horas, em 40 horas.